Como dizer talvez em espanhol? Duas formas vamos aprender hoje. Uma é bem parecida, é tal vez, separado, tal vez. E a outra é quizá, quizá ou quizás. Pode ser no plural também. Então, como nós diríamos em espanhol, talvez está ocupado ou talvez esteja ocupado. Vamos ver a primeira forma, talvez está ocupado. Em espanhol é igual, talvez está ocupado. E talvez esteja ocupado, como é em espanhol? Talvez esté ocupado, talvez esté ocupado. Qual a diferença? Eu uso talvez está ocupado quando eu tenho menos dúvida. Então, quando eu digo está, eu já estou afirmando, certo? Menos dúvida, está. Se eu tenho mais dúvida, eu vou dizer talvez esteja ocupado, talvez esteja ocupado, certo? A forma mais culta é usar o este, é o subjuntivo, que seria no português talvez esteja. Então, em espanhol, a forma mais culta é talvez esteja ocupado, certo? E agora com quiçá ou quizás. A frase de exemplo no português seria talvez está em casa ou talvez esteja em casa. Então, a gente vai ver com menos dúvida usando está. Quizá ou quizás está em casa. Quizás ou quizá está em casa. Eu tenho menos dúvida. Mas se eu tenho muita dúvida, eu vou usar a forma que é do subjuntivo, que é o este. Então, eu vou dizer quizá ou quizás este em casa. Quizá este em casa. Que seria o nosso talvez esteja em casa. Certo? Então, repetindo, a forma mais culta, quando eu uso talvez ou quizá, é usar o verbo no subjuntivo, que é o nosso esteja, por exemplo. Então, eu vou dizer quizá este em casa, quizá sepa, que seria saiba, quizá pueda, certo? Bom, no entanto, um detalhe muito importante. Se eu começo já dizendo o verbo, para depois usar quizá ou talvez, eu vou usar o verbo no indicativo. Eu vou usar o verbo, por exemplo, Maria es, quizá, mi mejor amiga, certo? Maria es, certo? Indicativo, não é o subjuntivo. Outro exemplo com o verbo estar, porque nós vimos aqui o verbo estar, eu acho que vai ficar mais fácil de compreender com o verbo estar. Juan está, talvez, muito decepcionado. Ou Juan está, quizá, muito decepcionado. Por quê? Porque eu usei o verbo primeiro, Juan está, e depois eu usei o talvez ou quizá. Então, eu não poderia dizer Juan este, talvez, não, porque eu usei o verbo primeiro. Então, usando o verbo primeiro, antes do talvez ou do quizá, eu tenho que usar o verbo no indicativo, nessa forma que é a forma que eu estou afirmando algo. Juan está, Juan es, Juan tiene, certo? Se ficou alguma dúvida, pergunte nos comentários.